Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael, eu sou professor de Educação Física. No encontro de hoje vamos falar sobre lutas. E dentro deste capítulo vamos conversar um pouquinho sobre a importância cultural e histórica que as lutas têm na formação dos povos e suas sociedades. Na história da humanidade, as lutas estão presentes em vários aspectos. Seja ela dentro dos conflitos que aconteciam lá atrás por uma disputa de poder ou muitas vezes disputa por território, aonde os povos e principalmente seus exércitos aprendiam técnicas de luta para aprender a atacar e se defender. Mas o aspecto que vamos conversar é sobre justamente o desenvolvimento do conhecimento corporal. E essas técnicas de lutas, como elas são importantes para desenvolver o respeito entre os povos e o respeito entre o seu oponente. Portanto, podemos considerar que a luta é um grande aspecto para que possamos promover a cultura dos povos e seus conhecimentos. Até porque várias lutas diferentes foram criadas com o intuito de promover a sua doutrina e o seu respeito aos oponentes ou aos praticantes. Porém, antes de falar especificamente de algumas lutas, gostaria de evitar qualquer mal-entendido com relação ao conteúdo de hoje. Falar sobre briga ou falar sobre luta. Existe uma grande diferença entre o que é luta e o que é briga. Briga é algo que não possui regras e que gera violência, e que é algo que não deve ser praticado nunca. Já as lutas, que sim é o nosso conteúdo de hoje, estabelece critérios de regras e, como eu disse anteriormente, respeito entre os oponentes ou entre os praticantes. E a primeira luta que iremos conversar hoje é a capoeira. Você já ouviu falar de capoeira? Sabe o que é capoeira? Da onde surgiu a capoeira? Pois é, a capoeira tem um grande fator histórico envolvido com o nosso país e uma expressão cultural muito rica. A capoeira nasceu na época da escravidão no Brasil. Povos, principalmente africanos, eram trazidos à força para o Brasil para trabalhos escravos. E dentro desse trabalho escravo, o povo africano começou a querer mostrar e querer manter a sua cultura ativa. E através disso, entre várias outras expressões culturais, surgiu a capoeira. A capoeira pode ser vista como um jogo, uma dança, uma luta ou até mesmo um esporte. Isso porque a capoeira envolve movimentos sim de luta, de ataque e defesa, mas a capoeira está sempre atrelada a uma letra de música e que normalmente possui um aspecto cultural histórico muito importante, e também a uma música, a um ritmo, onde os movimentos de ataque e defesa entram nesse ritmo e dão movimento à luta. Portanto, imaginar que a capoeira nasceu no Brasil, mas para entendermos um pouquinho mais como é o jogo, ou a dança, ou a luta de capoeira, precisamos saber o que é a ginga. A ginga, junto com a música, é uma movimentação do corpo dentro de um ritmo que irá me ajudar a perceber qual o movimento em que meu oponente irá realizar. E dentro desse ritmo do que é ataque, defesa e contra-ataque, a capoeira acontece. Portanto, muitas vezes possamos trabalhar dentro de um ritmo de palmas, é utilizado também um instrumento musical chamado berimbau e alguns outros componentes que podem ou não
estar presentes na capoeira. A capoeira normalmente acontece dentro de uma roda de capoeira, aonde as pessoas estão cantando, batendo palmas, utilizando os seus instrumentos e dois oponentes estão no meio da roda praticando a capoeira. Normalmente nas rodas de capoeira não há contato físico entre os oponentes. Os golpes de ataque e defesa são feitos simulando movimentações. E para isso, o caráter corporal é muito importante, pois os movimentos da capoeira exigem muita flexibilidade e agilidade, além de atenção, porque, como eu disse, o ritmo da música determina muitos movimentos que irão acontecer. E é muito importante que eu perceba o meu oponente para que eu possa determinar como vou me portar nesta luta. Para tentar entender um pouquinho mais sobre a ginga, vou demonstrar para vocês um passo básico de como iniciá-la. Vamos lá? Para começar a ginga, deixaremos os nossos pés paralelos, ou seja, um ao lado do outro. E então começaremos a inverter os pés para trás, mais ou menos desta maneira. Um pé e o outro. Junto com este movimento, iremos tentar movimentar o nosso corpo para trás e para frente. Já que estamos falando de uma luta, é importante que ao mesmo tempo que estamos gingando, verificando o adversário, possamos também nos proteger. E neste caso, o braço é muito importante para proteger principalmente nosso rosto e nossa cabeça. Portanto, sempre que tivermos uma perna à frente da outra, o braço oposto irá proteger a cabeça. Se a sua perna esquerda está à frente, utilize o braço direito para proteger, cotovelo alto. Mesma coisa acontece ao contrário. Portanto, a ginga seria mais ou menos dessa maneira, com o ritmo da música e talvez das palmas. E aí, o que acharam? E dentro de alguns movimentos da capoeira, podemos destacar: ao ritmo das músicas e cânticos, joga-se a capoeira. A movimentação básica é a ginga. A partir dela, os jogadores realizam os outros movimentos e golpes. Observe a ginga. Com a realização ritmada dessa movimentação, busca-se um equilíbrio dinâmico nos diferentes momentos do jogo da capoeira, o que a assemelha a uma dança. Os principais movimentos de ataque são: a meia-lua de compasso, veja agora o movimento em câmera lenta. A armada e a rasteira. Como movimento de defesa, destaca-se a cocorinha. Nos movimentos de base, o AU regional e o AU Angola. E aí, agora que assistimos um pouquinho do que é a ginga, de quais são os movimentos da capoeira, deu para ficar um pouquinho mais claro de como funciona? Você já conhecia a capoeira? Caso sim ou não, podemos pesquisar muito mais sobre ela. Portanto, aqui vai um desafio. Pesquise sobre roda de capoeira, tipos de capoeira e que outros movimentos podemos utilizar. Tenho certeza que você irá adorar conhecer um pouco mais sobre essa luta. E outra cultura que precisamos exaltar é a cultura corporal indígena. Os índios possuem uma história muito rica no nosso Brasil e que corre o risco de se perder,
caso não exaltemos essa importância para nós. Os índios foram os primeiros povos habitantes da nossa terra Brasil. Atualmente, existem aproximadamente 222 povos indígenas catalogados e registrados no Brasil. Dentro de todos esses povos, aproximadamente 180 línguas diferentes são faladas dentro desses povos. Imaginem então quanta riqueza cultural temos aí. E a luta é uma das grandes expressões culturais dos índios. Para falar sobre índios, precisamos entender e tirar aquela visão de que o índio é apenas aquele ser que fica com o corpo pintado, normalmente nu, com brincos, argolas. Mas é muito mais do que isso. Sua expressão corporal é muito importante dentro da história. E várias lutas foram criadas dentro deste contexto, assim como outros rituais e outras danças. Dentro desses rituais, podemos destacar o Quarup. O Quarup é uma festa muito importante, presente em alguns povos indígenas, principalmente no povo Xingu. O Quarup é um ritual de homenagem aos mortos, que é feito normalmente na madrugada e ao redor de uma árvore, chamada Quarup. Ao final desse ritual Quarup, criou-se uma luta muito importante, que é chamada Ruca-Ruca. A Ruca-Ruca tem como objetivo derrubar ou agarrar as pernas do adversário. Vence, portanto, aquele que o conseguir. E outra luta indígena que gostaria de destacar é o derruba-toco. Essa luta acontece normalmente entre o povo Pataxó e acontece em festas especiais. Esta luta acontece dentro de um círculo de aproximadamente 8 metros de diâmetro. No meio desse círculo existe um toco de árvore, mas que poderíamos até pensar, caso gostaríamos de participar, utilizar algum outro objeto. Mas a cultura indígena traz esse toco no meio do círculo. Então nós temos dois objetivos a serem destacados. Um deles é tentar derrubar esse toco de madeira utilizando o corpo do meu oponente. Portanto, eu vou tentar agarrá-lo, empurrá-lo ou trazê-lo para esse toco tentando derrubá-lo. Ou outro objetivo seria tirar o meu oponente de dentro deste círculo. Realizando um destes dois objetivos, eu venço a luta ou o combate. Percebam que no nosso conteúdo de lutas de hoje e neste vídeo, o que mais exaltei foram as regras de combate. Isto porque as lutas se estabelecem com justiça e com igualdade para os dois. E tenho certeza que se visualizarmos uma luta como essa, haverá um respeito muito grande entre esses oponentes. Isto porque os povos nos ensinaram a criar esse respeito. Seja indígena, seja africana, seja oriental, qualquer tipo de luta vai estabelecer este critério de respeito com o oponente. Portanto, as regras são estabelecidas para serem cumpridas. E tenho certeza que aquele que vencer ou perder irá entender, ou pelo menos deveria entender, esse contexto de que ganhar e perder faz parte do combate. Bom, pessoal, o nosso encontro de hoje vai ficando por aqui. No nosso vídeo de atividades, irei propor alguns desafios para que possamos entender um pouquinho mais sobre essas lutas que conversamos hoje. Espero lhe ver por lá. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.